Sejam todos bem-vindos. Bora conversar? Hoje sobre o livro Meu Lugar no Mundo, da atriz, terapeuta corporal e escritora Janaína Gaia. Ela vai lançar aqui com a gente, vai falar sobre essa temática. E eu li o livro e eu fiquei me questionando. Você já se fez essa pergunta? O que você está fazendo aqui? Responde. O que você está buscando? Olha, é um exercício de autoconhecimento e que não é fácil não, viu? Porque o que eu percebo das pessoas é que é sempre muito mais fácil apontar, criticar, julgar. Mas se olhar, não é para qualquer um não. E porque é um trabalho interno, né? Ele vem de dentro para fora. E fazer esse exercício, ele é diário. É aprendendo todo dia. É um aprendizado a cada dia. E você se desconstruir. Inclusive tem até algumas palavras que eu coloquei aqui que eu quero perguntar para a Jana, mas uma delas eu vou repetir muito. Que eu preciso repetir, porque eu acho que é ressignificar. Ressignificar um pensamento, uma atitude, um conceito. Aí sim você começa a compreender o teu espaço, o seu lugar no mundo, o meu lugar no mundo. Então eu te faço essa pergunta. Você sabe qual é o seu lugar no mundo? Essa é uma pergunta. E nós vamos tentar responder dentro dessa próxima hora. Eu vou chamar minha amiga, ela já está por aqui, que eu já vi que ela entrou, para dividir tela comigo, tá certo? Ela só não mandou o convite, mandou? Não, peraí. Ela que vai falar, né? Tá certo? Oi, Gabriel. Gabriel entrou aqui. Boa noite, muito bem-vindo. Venha, Jana, vambora. Bora conversar. Querido, que delícia estar com você de novo. Você que faz parte dessa história aqui do Bora Conversar, né, Jana? Uau, que luxo, hein? Você já esteve comigo aqui, nós dois. Depois nós nos encontramos, fizemos um encontro só com mulheres, que Delícia. Foi de uma potência. Uhum. E hoje eu queria saber essa ideia. Vem cá, a pandemia, ela foi esse momento da gente ressignificar uma série de coisas na vida da gente, né? Deixa eu só perguntar aqui, tá tudo ok, Jana? A imagem tá boa, o áudio tá bom? Pra mim tá, você tá lindão de azul hoje, tá perfeito. Tá um luxo. Então, bora conversar. É isso mesmo, a pandemia, então, ela foi esse momento, Jana, de ressignificar. E como é que deu esse clique do livro? Foi e não foi, Fábio. Porque o livro foi escrito durante a pandemia. E eu já terminei o segundo, já emendei, já foram dois. Então, assim, e para mim foi muito produtivo esse período. Eu fiz 2 séries durante esse período, né? Fiz a primeira série com a Regina Navarro Lins, que foram As Novas Mulheres, na pandemia. E depois a gente fez o Internas, né? Que foi um produto nosso, que a gente ganhou. Fomos ganhadores da lei Aldir Blanc, né, de cultura. E podemos construir esse legado, deixar um legado nosso, né? Então, assim, tentando te responder, o livro ele veio porque eu acho que eu estava justamente num fluxo criativo e aí ele pôde... Eu pude ter forças para parir ele. Mas ele já era um projeto antigo. Já foi um desejo que foi despertado na prática da terapia corporal, no fazer terapia. Que eu tive a sorte de sempre trabalhar com pessoas incríveis. Então, eu estava num grupo terapêutico e fui muito estimulada a escrever sobre essa metodologia de trabalho.
que foi uma coisa que veio sendo construída assim muito sorrateiramente, muito silenciosamente, sem pretensões. Ela veio, né, se formatando, ganhando corpo. E a ajuda das pessoas é sempre fundamental, né? Nós somos uma rede, né, de ajuda mútua. Então, só que cada um tem o seu tempinho. Então, ele não posso nem dizer que ele veio com atraso, porque não acredito nisso, né? Tem o seu tempo certo. Mas ele, como eu disse, eu tive força de parir esse livro nesse fluxo criativo. Tá, a gente já vai entrar nele, dentro do livro, que eu tenho várias perguntas aqui para fazer, porque o que eu achei interessante é que você foi permeando fases da vida, então você vai se identificando, né? Nesse ressignificar, você vai se identificando. Mas a gente já vai entrar nele. Vem cá, quando é que é o lançamento dele, Jana? Não tenho data ainda, não tenho data. O livro, agora, ele está sendo disponibilizado com exclusividade para a Escola da Tenda. Que ele vem junto com o meu curso, que se chama Atuação, Educação Somática Criativa. Que foi assim uma conjunção de fatores. Eu escrevi o livro, ele já estava escrito, e ele está sendo finalizado e trabalhado para ser lançado. E eu conheci Fernanda Carlos Borges, que é uma filósofa, uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Tem muitas mulheres incríveis na minha vida, tem histórias de mulheres incríveis na minha vida. E Fernanda é uma delas no momento. Fernanda é uma filósofa, que a Escola da Tenda é uma plataforma que ela está vinculada a um canal no YouTube, que é o canal chamado Filosofia em Movimento. Olha que coisa linda. E a Fernanda, o canal é brilhante, Fábio. É um canal assim que é um luxo, é riquíssimo. Tá? É uma comunidade que fala de filosofia, ciências sociais, ciências humanas, comportamento, cultura. Minha galera, né? A gente vai na vida e a gente vai encontrando as nossas galeras, né? Nossas turmas. Então, nesse canal, a gente estuda. Eu estudo junto com Fernanda. A Fernanda estuda já há 30 anos. O José Ângelo Gaiarsa, que é um psiquiatra, infelizmente pouco conhecido ainda. E ele foi uma figura importantíssima, tem um legado brilhante, que foi o introdutor das psicoterapias corporais no Brasil. Então, eu encontrei Fernanda, conheci Gaiarsa, estamos estudando, e aí ela me convidou para eu fazer um curso, preparar um curso para a Escola da Tenda, que lá nós temos cursos pré-gravados já, que é muito bacana esse formato, agora ainda mais, né, durante a pandemia. E aí eu falei, ótimo, o curso tem que ser o quê? O curso vai ser o livro em prática. Vai ser a prática do livro. Então foi um casamento perfeito. O livro, ele é a teoria desse curso. Então eu quis oferecer no combo. O curso, ele é um curso pré-gravado, com 2 horas de aulas pré-gravadas, tem uma apostila didática, e eu incluí um e-book, que é o livro Meu Lugar no Mundo. E aí, lá eu já acho o link para poder me inscrever. Como exatamente, é que eu faço? Exatamente. Escoladatenda.com. Facinho. Facinho. Tá? E aí lá tem todas as informações, e o livro está disponível lá para quem comprar o curso. Por enquanto, é assim. Vamos esmiuçar um pouquinho aqui, vamos botar um temperinho aí, então, para você sentir o que é o livro, tá? Eu vou pegar um recorte do livro que eu fiz e eu quero que você depois me fale sobre. Tá certo? Tá lá, aspas. Ninguém é ensinado a lidar com frustrações. Eu falei isso na abertura, vou repetir. Ninguém é ensinado a lidar com frustrações. Somos criados e criadores, responsáveis e mantenedores de uma sociedade covarde e acomodada. É isso. É isso. O livro, ele é a minha vida, Fábio. Ele é a minha vida ali.
tudo que eu já pensei, já construí, todo o meu fluxo, ele foi ali organizado. A escrita, e eu descobri na escrita realmente, a escrita é um trabalho terapêutico fantástico, formidável. Eu já propunha isso aos meus alunos de teatro, por exemplo, mesmo eu sendo professora de corpo e a minha aula ser completamente prática, nas avaliações, sempre a minha proposta para eles era escrever. Por quê? Porque justamente, eu acho, uma prática de consciência corporal, de consciência do corpo, que é você organizar e conseguir elaborar ali, usando a linguagem, usando a palavra, para descrever uma experiência, descrever um sentimento. Então, é um processo de conversa interna. E justamente isso que nós, ao meu ver, nós não somos ensinados a fazer desde cedo, Fábio. Então, esse nosso corpo é um corpo extremamente fragmentado. Nossa estrutura educacional, nosso sistema educacional, ele propositadamente, tá? Tem uma finalidade aí, tem um objetivo, que é despotencializar o ser humano, tá? Então, a nossa cultura, ela é uma cultura que ela deseja formar mão de obra, ela forma profissionais, pensando num profissional para um mercado. Nossa educação não pensa ser humano, não pensa formação do ser. Nós não temos, em hipótese alguma, não é disponibilizado para nós ferramentas, informações sobre o nosso funcionamento emocional, psíquico. E aí, por isso eu senti vontade de passar no livro por todas as fases da vida. Então, eu falo do corpo infantil, eu falo do corpo na adolescência, o corpo na fase adulta e o corpo na velhice. Porque o livro, ele é justamente... Joana, Diga, meu amor. de quem é esse coraçãozinho que chegou aí pra gente? É meu filho, meu amor, da Dá um mamãe. beijo. Bem-vindo. Fica com a gente. Gabriel, meu príncipe mais velho. Beijo, Gabriel. Bem-vindo, viu? Bora conversar, o papo tá bom. Continua, Jana, que eu te interrompi, você estava aí fazendo toda uma conclusão desse lado de dentro, porque foi essa sensação que eu tive lendo o livro, né? É algo que você... E quando você lança o livro, aí ele expande, ele vai embora. Mas era algo de dentro para fora. E quando você fala, né, que a gente não é ensinado, não é mesmo. Não. Você vê que essa busca acho que a maturidade, ela te dá isso, de você buscar as certezas daquilo que você quer. Mas não é com todo mundo, porque, de novo, a gente não é ensinado. É meio que uma caminhada, você me corrige se eu estiver errado, dependendo, ela é uma caminhada solitária. E que, de repente, quando você tem a leitura como uma companhia, vai te despertar esse senso, esse questionamento. Né? Eu lendo o livro, eu me fazia toda vez essa pergunta, falava, cara, eu voltava na minha infância, sabe? Lendo o livro, eu voltava lá. Peraí, mas eu consegui, consegui não, porque a gente sempre está conseguindo alguma coisa todo dia, né, Jana? A gente sempre vai se desprendendo de alguma coisa e ressignificando outras, né? Como foi para você esse exercício? O exercício da escrita, né? Isso. Pois é. Então, vou te dar um exemplo. Antes de escrever o livro, o meu lugar no mundo, para mim, o título já veio, né? Já estava dentro de mim. O meu lugar no mundo era eu tinha uma resposta para isso antes. Eu respondi, você viu? Durante a escrita era outro, no final do livro era outro, e hoje já é outro.
assim, eu tô te colocando isso porque eu acho que isso é bem, isso desenha bem, assim, resume bem como eu vejo o nosso processo educacional, como eu vejo a nossa formação e a formação da nossa identidade. Então, assim, já respondendo uma pergunta que nem me foi feita, mas assim, já dando um the end, um final feliz. Seria a próxima, você já está dando um the end respondendo. para isso. O meu lugar no mundo hoje é esse corpo. É justamente o lugar desse corpo. É esse corpo num balanço. É esse corpo em contato com o externo o tempo inteiro. Nós somos uma estrutura permeável, nós nos comunicamos, o corpo é expressividade, é comunicação o tempo inteiro. Então, por mais que os nossos processos sejam solitários e individuais, eles são fruto do entre, né? Entre eu e o mundo, eu e você. E o que a fragmentação faz com a gente? Ela dificulta essa fluidez, essa comunicação. Veja bem, eu estou aqui olhando para você. Você tá, né? A gente está se escutando, se sentindo. Eu tô recebendo todo o seu gestual, né? Os seus microdesenhos da sua face. Você responde ao meu sorriso. Eventualmente, se eu ficar muito sisuda, você também vai responder a isso. Então, esse jogo, tá? Dessa comunicação fica extremamente prejudicado porque nós temos dificuldade de estarmos no presente. A gente tem dificuldade de lidar com com essas mil possibilidades. Então, eu quero dizer que a identidade ela é muito fluida. Ela é o meu lugar no mundo, como eu disse, é esse corpo que está se construindo, se reconstruindo e se ressignificando a todo instante. Mas, para isso, a gente precisa estar aqui de uma forma um pouco mais inteira. Porque eu posso estar aqui com você de corpo presente, mas eu posso estar com a minha mente pensando no jantar que eu vou deixar pronto, o que eu tenho, que eu esqueci de fazer. Entende? E esse processo mental, essa mente, né, sem corpo, ela fica vagando no passado, no futuro, o tempo inteiro e despotencializa a gente, desorganiza a gente demais. A gente não tem uma comunicação interna clara, a gente não tem consciência de que a gente pode ser e olhar o mundo de diversas maneiras diferentes. Eu não preciso ser e ver o mundo de uma mesma maneira sempre, todos os dias. E esse curso ele foi pensado, quando eu falo criatividade, eu quis trazer e provocar, porque todo o meu trabalho, meu livro, meu trabalho como atriz, todas as minhas funções na vida, elas têm um mote que é a provocação. Né? O fazer pensar justamente, né? Provocar, que a gente precisa de um susto, a gente precisa de um empurrãozinho, porque nós fomos educados de uma maneira muito acomodada, com muita preguiça e muito medo, fundamentalmente. Muito medo. Medo de lidar com o novo. Então a gente está extremamente cristalizado e apegado àquele eu sou assim. Então, aí as relações elas não acrescentam. Elas vão ficar sempre iguais. Né? Então eu já viria aqui, por exemplo, se eu não tivesse aberta, atenta, inteira para escutar você, para ouvir de fato o que você está colocando, me perguntando, de repente você nem poderia nem perceber o meu nível de automatização. Eu iria te responder, porque a gente é muito hábil, mas eu não estaria aberta para sair daqui desse nosso papo diferente,
com um olhar a mais, com uma sensação a mais, nem você. E a nossa Jana, vida, ela é assim, na sua grande maioria. quando você está falando aí desse processo e que é demorado, e por que que ele é tão demorado? Você já citou alguns exemplos, eu quero me citar aqui, quero me colocar como exemplo. Eu estou com 38 anos e eu estou descobrindo a potência hoje do meu corpo. Sabe? Eu estou ressignificando um monte de coisas minhas, até dentro da minha sexualidade, e hoje eu estou ressignificando o meu corpo. Eu estou aqui e estou reconhecendo ele, porque a busca que você fica querendo tanto corresponder o que o outro vai querer, o que o outro está querendo, se é assim que eu vou conseguir alguma coisa, não. De novo, porque a gente vai aprendendo assim, você vai reproduzindo durante toda uma vida. Né? E hoje eu estou me enxergando, estou me vendo, esse aqui é o Fábio. Tá bom, eu estou gostando desse Fábio que está aqui. Quando eu consigo enxergar isso, eu passo isso para outra pessoa. Né? Alguém vai me enxergar diferente. Porque quando você mesmo não se enxerga, como é que você faz? Né? Então, esse processo demora e não sei se eu posso afirmar, né? Porque eu não sou um especialista no assunto, mas pode estragar uma vida, né, Jana? Uma existência aqui. Sim, Fábio, sim, dá uma dor no coração, né? Isso, Dá, né? dá. Isso dá uma Dá angústia. porque eu conheço gente assim. Nós já temos, a vida já é difícil por demais. A vida é muito difícil. E é muito legal quando a gente vê beleza nessa dificuldade, mas ela é muito dura. Ela é muito difícil, é um aprendizado a gente começar a ver beleza nisso. Quando a gente vê que a dureza, todo esse processo é natural de forças, a gente não sabe o que é bonito se a gente não tiver o feio, né? A gente não sabe o que é leve se a gente não tiver a experiência do pesado. Então, mas pra gente... Então, eu acho assim que as dores já humanas, o processo de sofrimento humano, ele já é tão grande por si só, né? As dores existenciais, a gente não sabe por que veio, para onde vai, a questão da morte, da finitude, é tudo tão louco, tão difícil, mas eu acho que o que piora isso é a forma como a gente está educando os nossos futuros, né? Criando o nosso futuro, a forma como a gente está na educação, está lá na base, no início, porque isso atrasa todo um processo. Porque se a gente, veja bem, e eu destrincho isso bastante no livro, né? A gente, numa faculdade, quando a gente escolhe, né, uma profissão e se interessa por alguma linha de atuação no mundo, você vai se instrumentalizar para você atuar daquela maneira, né? Se você vai fazer medicina, você vai estudar sobre medicina, como... E assim com todas as profissões. Mas antes de um profissional, há um ser humano. E que bases nos foram dadas para a gente entender como a gente funciona? Como, né, eu lido com... A gente está todo fragmentado, né? Eu coloco isso bem no capítulo do corpo infantil, já no início da nossa vida, nossa vidinha social, na escola. Qual é o sistema, a estrutura educacional? Toda separadinha, né? Você está sentadinho ali, os alunos, né? As crianças, todos com aqueles corpinhos assim, querendo movimento, querendo vidas, querendo explorar com aquela energia enorme, e pum, a gente amarradinho ali, né, contido para que a gente tenha só um trabalho mental, um trabalho lógico de pensamento, né? E aí, separado daquele momento, um recreio, por exemplo, ou uma atividade com artes, aí sim a gente pode mexer com o corpo. Então, a gente fica despotencializado demais, a gente fica com esses saberes, essas formas de conhecimento desconectadas.
toda a nossa experiência, o nosso desenvolvimento sensório-motor, ele pensa, ele precisa ser pensado junto com o nosso racional, por exemplo. Né? A gente precisa atuar de forma integrada. Senão a gente fica perdidinho. Aí a gente fica perdidinho, aí todas essas dores ficam maiores. E aí a gente É o que a Renata está falando. Jana, a Renata está dizendo assim, corpo fragmentado. Exatamente. E aí, esse fragmento, eu diria até que é fragmentos que você reprime, te coloca medo, e aí são esses medos que vão passando, né? Infância, adolescência, fase adulta, e como é que você vence? Se ele vem de lá e você vai crescendo e vai reproduzindo, sem saber, quando você não tem esse autoconhecimento, você só reproduz. Né? Quando você é impactado diante daquilo, diz assim, caramba, mas peraí, não é isso que eu quero. Não é assim, não precisa ser. E isso eu estou falando para tudo, gente. Relacionamento, sexualidade. Quando você se questiona, e nem sempre na hora que você faz isso, né, Jana? Dá aquele susto. Você diz assim, caramba, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu fiz até agora comigo? O processo acaba sendo mais lento e mais difícil ainda. E ele vem pela dor extrema, muito provavelmente, em muitos dos casos, na grande maioria dos casos, talvez. Esse acordar, esse despertar, esse sacode, ele vem por um fundo do poço, né? Ele vem por um desespero, ele vem por um sentimento de vazio tenebroso, uma depressão, uma vida totalmente descontrolada emocionalmente. Quando a coisa começa a afetar o nosso dia a dia, nossa rotina, as coisas práticas, a nossa vida prática, aí a necessidade faz que o sapo pule, né? Eu acho que acaba sendo por aí, quando a gente começa a fazer tanta besteira. Começa o negócio a ficar fede tanto, que aí eu acho que você começa pelo menos a falar assim, bom, dá um pequeno crédito, né? A Renata, ela está dizendo o seguinte, admitir esse apagamento é o início da consciência. Jana, como é que eu consigo, não sei se essa palavra é criar, você vai me corrigir aí, autonomia para ocupar o meu lugar no mundo? Autonomia. Tarefa difícil. Sim. E é por isso que é um projeto político, né? Porque a gente... não nos querem com autonomia, não nos querem, porque se eu sou autônoma, se você é autônomo, você vai exercitar o seu especial, o seu único, o seu mundo particular, e eu o meu. E nós somos diferentes. E a vida é plural. Então é muito mais difícil você organizar uma sociedade extremamente plural, livre, você sendo que você, né? Você com as suas ideias, com as suas vontades, eu com as minhas. Aí, imagina, aí não tem gado, né? Aí não tem todo mundo ouvindo e fazendo a mesma coisa, todo mundo comprando as mesmas coisas. Aí não tem moda. Aí não tem aquele produto da vez que né? Então, você vê que o negócio é todo muito bem pensado, muito bem orquestrado aí para que a gente não exerça a lindeza da nossa natureza, do nosso ser. Que, inclusive, mesmo dentro dessas diferenças, ele possui diferenças nele próprio. Né? Porque, como eu disse para você, antes dessa nossa conversa, eu era uma, e depois da nossa conversa, provavelmente, o meu trabalho, a minha função hoje na vida
é muito em torno disso, em ficar cada vez mais permeável, em me deixar cada vez mais ser afetada, me deixar afetar pelo presente, pelo momento, pelas coisas novas, pelo que eu não sei o que você vai dizer, né? E isso só é possível com menos medo. Fábio, eu arrisco dizer que toda essa violência, todo esse ódio, toda essa dificuldade relacional humana, ela é fruto de medo. E esse medo, no fundo, ele é um medo da gente mesmo. Ele é um medo justamente por eu não saber, por eu ser ainda aquela criancinha, todos nós, lá, desorganizada ainda, sabe? Sem poder expressar o que sente, né? Sendo adestrada a se comportar de X forma, de tal maneira. Então, isso causa medo, isso despotencializa, isso fragiliza o ser. Né? A nossa estrutura, a nossa ideia de família, eu critico bastante isso, né? Essa ideia desse amor incondicional, né? Aonde, né? Que tipo de amor é esse? Idealizado, extremamente idealizado, e que vibra e que se expressa no formato de proteção, 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 e de pertencimento, né? Meu filho, é meu, né? E, então, é uma loucura, tudo isso, é todo um processo gigantesco de fragilização, fragilização, fragilização. E aí depois a gente é obrigado a crescer, a gente é obrigado a trabalhar, a gente é obrigado a se sustentar, a gente é obrigado a fazer um monte de coisa. Isso são muitas raivas, né? Sufocadas. São muitos choros sufocados, né? Muito medo sufocado. E aí você ataca. Porque o medo é tirano, né? O medo, ele é tirano. Você, é uma automutilação o medo, né? Porque ele vai te tirando, né? É o que ele está dizendo, é o que a Renata falou. Não existe esse amor, né? Ele sufoca. Quando ela está falando lá esse amor idealizado, né? Ele trata o outro como objeto. Trata o outro como objeto de pertencimento. E o pior, né? Em nome do amor. Tudo em nome do amor. Essas loucuras todas. E as pessoas não... Olha, Jana, olha aqui como é que a gente vai... As pessoas vão ficando mais à vontade, né? Eu não estou conseguindo ler o nome. Deixa eu ver. Não sei se você vai conseguir. Deixa eu botar meu óculos. Sem óculos eu não enxergo. Ele disse o seguinte, olha, eu fui criado assim, para ficar quieto, não sair de casa. Sou filho único. Então já viu, né? Aí botou rios. Eu vou falar uma coisa que pode ser bem interessante para a gente pensar juntos aqui, todos nós, que você já falou, já trouxe essa palavra aqui. A questão desse pensamento crítico, que eu gosto muito de provocar, de chacoalhar, porque a gente, com tanto medo nas nossas histórias, a gente vive para o outro, assim, né? Para agradar o outro. Acho que o nosso maior medo, eu arriscaria dizer, é não sermos amados, né? Não sermos benquistos, não sermos especiais, né? Então a gente vive para fora. Esse olhar é totalmente treinado para fora. Por isso que a gente adoece internamente. A gente não está acostumado a lidar com a gente, né? Porque a gente está em segundo plano de fato. Você está sempre querendo responder o namorado, isso, a namorada, o marido, o amigo. Isso. Mas quantas vezes você diz, não, peraí, não tá legal, eu não quero assim, eu não gosto assim. Isso. Né? Você sempre vai em segundo, em segundo, em segundo. Mas isso também foi um processo para mim muito bonito, porque uma coisa é você ter um olhar crítico, de avaliação, de ponderação para as coisas. Outra coisa é o julgamento. Então, o julgamento é tenebroso. O julgamento, ele me faz ter certeza das coisas todas que eu estou dizendo aqui para você. E aí, aonde tem a troca, né? Aonde tem a flexibilidade, aonde tem... Eu não, né? Por que você estaria aqui comigo se eu preciso só repetir o que eu já sei para mim mesma, o que eu já
já escrevi. O objetivo não é esse, o objetivo realmente é trocar e tal. E você fluir e você ir mudando, deslocando o seu olhar, deslocando o seu ponto de vista, você está sempre nesse movimento interno, nessa flexibilidade, nessa abertura. E para isso a gente não pode ter medo, porque se eu ficar com medo aqui o tempo inteiro, eu vou estar com medo do que vocês estão escrevendo aí sobre mim, sobre esse papo, eu vou estar com medo da avaliação de vocês. Enfim, isso não produz, não é producente. Então, o julgamento ele também não é producente. Então, eu não escrevi um livro para falar, opa, que maravilha, que pensamento bacana que eu tive, e aí agora eu sou melhor do que os meus leitores, né? Eles vão me ler e vão falar, uau, que bacana isso, e, não sei, e eu tenho o direito a partir daí de julgar todo mundo, porque você não pensou isso, você não é capaz de pensar isso. Não... Enfim. Então, tem que ser pela amorosidade. E a amorosidade, ela só vem com a segurança, uma certa liberdade do jogo. Você tá pro jogo, você tá aberto pro jogo, sem precisar ganhar, sem precisar ter a verdade com você, sem precisar disputar com o outro, né? E você sabe, Jana, que isso tudo que você está falando está tão em conjunto, porque você vê, eu preparei uma pauta. Só que, assim, a gente está desenvolvendo tá tão legal, aí a Renata participa, a Ruth também deu um pensamento ali, deu uma opinião do que estava acontecendo com ele, do que aconteceu durante a vida, e caiu exatamente no que eu ia te perguntar, que eu peguei do livro. Porque o amor, você disse lá, né? E você já falou aqui, mas eu quero reproduzir porque é para gravar, tá certo? O amor não pode ser o objetivo das nossas vidas como algo a ser consumido, né? O amor é um sentimento construído no tempo. Então, quando você idealiza uma imagem, né, algo que vai salvar a sua vida, cria uma dependência, né? E aprisiona, e aprisiona. E quando a Renata falou também, né, da criação que ela teve, esse amor, e esse amor que protege... Ah, desculpa, é Rui. Rui, desculpa. Rui é o nome dele. O Rui falou dessa super proteção. Ela também te aprisiona. Ela também te impede de viver, de experimentar, de ser. Para trazer um pouco o papo para as coisas bem da rotina, né, para o dia a dia, né? Por exemplo, quem nunca viu, sem julgamento, quem nunca viu uma cena em parquinho, por exemplo, né, de uma mãe ou uma avó, recentemente agora, meu pai, até nem fui eu, né, ele presenciou uma cena assim e veio me contar que não sei que idade teria a criança, mas uma criança pequenininha, talvez 6, 7 anos, com a avó, e um parquinho, né? E protegido, super, super ali nenhum, só areia, só areia. Não tinha nem brinquedo para subir, para cair, nada. E a avó tensa, sentadinha ali e falando para a criança: meu amor, vovó tá aqui, hein? Vovó tá de olho, toma cuidado. Então, assim, você olha, você vê, né, as formas da gente olhar, né? Você pode olhar e você vê, claro, camadas de coisas, né? Você vai olhar realmente um amor, obviamente, um medo, né? Porque você é o responsável, você ser responsável por um outro ser é assustador, é absolutamente assustador. Mas aquela avó, ela provavelmente, ela tá ali agindo inconscientemente. Ela tá agindo de forma reprodutiva. Ela foi criada assim. Tá dentro dela, ela tá no modo automático. Pum. E aí ela não tá olhando de fato para aquele ser, para aquela criança. E ela não tá podendo, se ela não vê, se ela não enxerga, ela não tá podendo lidar com ele. Então, ela está lidando com quem? Com um ideal de ser.
É assim, a psicanálise é belíssima, ela fala brilhantemente disso, né? Sobre a maternidade, assim é com todas as mães que durante a gestação, todas nós idealizamos o filho. A gente tem, né, a gente dá o nome, a gente pensa na carinha, a gente tem toda uma fantasia, toda uma história que é uma expectativa nossa, né, que é uma fantasia nossa, que é tudo menos o que é realmente aquele ser. Aquele ser não é o ser que está dentro da nossa cabeça. E a gente lida com os filhos, por conta do nosso automatismo, sem vê-los, sem enxergá-los. A gente lida com a ideia que a gente tem daquela criança e não com aquela criança de fato. Então, você não pode jogar. Então, se é uma criança, por exemplo, que tem muita necessidade, mais necessidade de risco, de se expor, a mãe não vai poder lidar com aquilo, porque ela não enxerga aquilo. Ela só enxerga aquele ser idealizado. Ela não sabe ver a individualidade daquela criança e jogar com. Porque a gente tem fórmulas prontas para os filhos, né? Jana, então, pegando esse gancho, né, falando ali da infância, nesse momento em que você é educado, é condicionado, você está descobrindo a vida, né? Talvez é difícil, você me corrige aí, naquela fase da adolescência, que o indivíduo ele não dá uma pirada, porque de repente ele começa a se desgarrar da família, ele começa a montar, juntar ali os coleguinhas, assim, e não começa mais a ter aquele convívio, né, do dia a dia ali, sai da escola, a mãe foi buscar, vai para casa, né, almoço, aquela coisinha, você já começa a entrar ali. E aí tem uns que dizem assim, não, o que está acontecendo? Só que como ele não teve o respaldo, aí emocional. Geralmente é tortuoso. A adolescência é tenebrosa, né? Eu não sei escolher, eu não saberia escolher, por exemplo, dos capítulos do livro, eu não saberia escolher qual é o pior. Mas a adolescência é um forte candidato. Porque tem aquela coisa da explosão dos hormônios, né? Tem aquela coisa daquele corpo que precisa expandir, que precisa crescer como a beleza da natureza, né? Precisa crescer. Aquele ser, veja bem, que precisa crescer. E aí já tem toda uma estrutura da sociedade que cobra, né? Até na escola, a quantidade de tarefas que o adolescente tem que fazer, a quantidade de coisas que ele tem que cumprir, a quantidade de atividades que ele tem que fazer para que ele se desenvolva e ele seja tal coisa. Tudo com muita urgência, tudo com muita regra, com muita ansiedade. Aí depois a gente não sabe que a gente tem, né? Está vivendo uma sociedade absolutamente ansiosa. Porque essa ansiedade ela já vem dos pais. Pais são criaturas ansiosas por natureza. A gente despeja toda a nossa ansiedade nos filhos, todas as nossas frustrações nos filhos. Né? E nessa ebulição, Jana, nessa ebulição aí da adolescência, até o que foi ensinado que você tem que gostar, de repente, na infância aquilo já tem um despertar, e quando chega na adolescência em que você tem que responder cadê a namoradinha, cadê o namoradinho, porque o pai pergunta, e você diz assim, poxa, mas não é isso que eu estou buscando, não. Ou no momento eu não quero isso. E aí? É sempre uma captura de tempo, né? Uma captura de tempo individual, tempo pessoal. Todo mundo, né? A gente tem uma tabela de tempo na vida que a gente tem que cumprir aquilo. E aí você já mata a individualidade, né? Tem tabela de tempo para tudo, né? Tem tabela de, tem que andar com tantos meses, tem que falar com tantos meses, tem que não sei o que com tantos meses. Então a gente vive com bula. Né? Uma coisa neurótica. E, de novo, a gente, quando consegue despertar, sabe lá Deus por quê e como, cada um tem a sua trajetória ímpar, né? Quando a gente consegue despertar, a gente precisa fazer alguma coisa.
A gente precisa levantar alguma bandeira e tentar rearrumar a casa, assim, promover, jogar, pensar, jogar para a sociedade essas provocações, e juntando, claro, uma andorinha não faz verão, mas a gente vai tentando juntar-se em grupos e grupos e promovendo pensamentos e pensamentos, quem sabe as coisas demoram, né? As mentalidades, não é à toa que as mentalidades, a gente, né? Nossa amiga em comum, querida Regina Navarro Lins, que estuda brilhantemente isso, a história das mentalidades, por isso que as coisas demoram tanto tempo, né? Porque a estrutura do poder, ela funciona para que as coisas não mudem. Ela funciona para tradição, para manter a tradição. Tradição. Esse patriarcado, essa sociedade da hipocrisia, né? E você vê que mesmo assim, mesmo com todas essas amarras, você vê a potência da vida, né? Os movimentos acontecem, as revoluções acontecem, né? As revoluções sexuais, né? As coisas eclodem. Então, a multiplicidade e a diversidade da vida, ela é pulsante. Então, por mais que queiram nos segurar, a gente acaba sempre vencendo, o indivíduo acaba vencendo. Jana, o corpo, ele é essa base, né, de tudo. Mas como é que eu consigo, se é que um dia será possível conseguir, porque é como a gente falou aqui, a gente a todo momento é fragmentado. A gente, quando vai tentar ali, vem uma situação e você não é condicionado, você não tem respaldo para lidar com aquilo. É muito quando acontece e você diz assim, não, mas não é isso que eu quero. Não, e é todo um processo. Então, como é que eu consigo corpo, pensamento e ação? Eu acabei de falar aqui para você, eu estou com 38 anos e hoje posso falar sobre o meu corpo, sobre o que eu quero, como eu quero. Se você falasse assim, Fábio, há 10 anos atrás, provavelmente eu ia ficar tímido para falar, ficaria calado. Porque o meu pensamento há 10 anos atrás, será que aqui eu posso falar realmente? Será que aqui com a Jana eu estou bem para poder falar sobre? Hoje não, hoje eu falo o que eu quiser e como eu quiser, com quem eu quiser. Foi um processo. Eu digo que é um processo adquirido. Porque não é fácil. É uma construção de intimidade. É muito louco isso, né? Mas a gente não tem intimidade com a gente mesmo. A gente não tem familiaridade com os nossos processos, com as nossas dores, com o nosso funcionamento, como eu já disse. Então, é uma construção que requer trabalho. Seria um trabalho de uma vida toda, mesmo a gente começando lá na infância, né? Não existe, a gente falou tanto de idealização, não vamos idealizar também um mundo perfeito, né? Não é isso. Mas existem situações mais produtivas, né, para o ser humano, assim, mais inteligentes para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, cognitiva. Existem milhões de estudos já, de caminhos e de ferramentas desenvolvidas para isso. Então, mesmo quando você começa a fazer isso já tarde, digamos assim, né, adulto, ou até mesmo na velhice, o processo ele é sempre o mesmo, ao meu ver. É um processo de ganhar uma intimidade com você mesmo, de juntar o seu pensamento ao que... Primeiro, desconstruir essa ideia de que pensamento é separado de corpo, tá? Essa é a primeira frase, inclusive, lá do meu livro, né? Para que a gente comece a falar juntos aqui sobre isso, a gente precisa entender de pronto que não existe essa separação. Essa primeira fragmentação, a gente já tem que desconstruir isso, quebrar isso. Então, nossa estrutura cognitiva, sensório-motora, tudo é pensamento. O corpo pensa, todo ele pensa. Tá? Então, a gente tem que trabalhar nisso, trabalhar nesse pensamento com o corpo. Então, a nossa mente, por exemplo,
ela não está familiarizada, ela foi separada, assim, igual gêmeos separados, né? Ela foi separada na maternidade, né? Da atividade das nossas experiências sensoriais. Então, por isso o trabalho de consciência corporal é uma ferramenta básica. É aquela coisa de você começar a sair do automático, é você levantar aquele trabalho com o corpo mesmo, que não é exercício físico, não é atividade física, é você dar comandos, por exemplo, você poder dar comandos de soltura para o seu corpo, você poder entender que você está tensionada excessivamente em tal lugar, você conseguir observar as suas reações, como o seu corpo reage quando você está nervoso demais. Você precisa apurar essa escuta para como você reage ao mundo, como você funciona. Isso é você. E isso é incrível como isso está apagado para a nossa atividade mental. Absolutamente apagado. Somos cabeções flutuando, mentes flutuando no dia a dia. E a gente lida, porque a gente entende, fomos criados assim, a gente lida com esse corpo como se ele fosse para alimentação, sobrevivência, sexo, né? Coisas assim, atividades específicas que não tem a ver com inteligência, que não tem a ver com emoção, com criação de identidade. Sabe? Então, a gente precisa estar de volta no nosso corpo. Tem meditação, existem várias. A gente já faz isso, claro, em algum momento durante a nossa... principalmente, infelizmente, né, momentos de férias, por exemplo, mais uma vez uma coisa de uma vida fragmentada, né? Trabalha-se, aí tem o momento das férias, é a reprodução lá da escola, né? Tem o momento de estudar e o momento de brincar no recreio. Ao invés de ser tudo junto, né? Então, nas férias, por exemplo, você está lá mais relaxada, aí você consegue estar numa praia, você consegue sentir o prazer, você consegue sentir o vento no seu corpo, você consegue... Né? Então, a gente tem que trazer esses momentos de percepção fina, aguçada, ampliar e sofisticar essa apuração perceptiva para que a gente comece a ser autônomo. Né? Se eu sei, por exemplo, que no meu filho, sempre que o meu filho chega, eu fico, nossa, ele me desestabiliza, eu fico nervosa e não sei o quê. Se eu consigo, ao invés de estar sempre naquele fluxo reativo, de estar sempre agindo da mesma forma, casados há 40 anos, 50 anos, sei lá, já fica aquela coisa, o outro tem uma preguiça pro outro, né? Já acha que sabe o que o outro vai... O outro nem abre a boca, você já sabe, não, eu já sei o que você vai falar. Né? Ou seja, você fica sempre numa atividade mental. Você fica lidando, de novo, igual aquela mãe que lida com a ideia do filho, a gente lida com a ideia daquele marido, daquela esposa, né? Já sei como é que ele é, não sei o quê. Ou paralisada na mente, ao invés de simplesmente estar ali. Olha para o teu companheiro, olha para o teu amigo, ou seja, o curso ele fala inclusive muito, ele trabalha essa formulação, né, essa metodologia para você aplicar esses exercícios no relacional, não é sozinho, sabe? Na relação, você conseguir quebrar esse automático, essa reatividade, e você conseguir sentir o outro, sentir o que o outro te causa, sentir, sabe? Porque aí você vendo, você enxergando, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Aí você pode optar por mudar aqui, mudar ali, fazer escolhas. Mas como é que eu consigo, né? Nós estamos falando aí desde o início desse corpo automatizado. Parece não, é para a gente viver realmente ansioso, porque a gente sempre tem que estar querendo ter ou corresponder a alguma coisa, então eu tenho que
é um passeio, é aquela roupa, então você tem que consumir, você tem que estar namorando. Ué, você não está namorando? Não casou ainda? E hoje eu já não escuto mais isso porque eu aprendi a dar passaporte, dar uns foras assim, que é uma beleza. Pá, mas não casou? Não tem filho? Ih, já vai passar dos 40. Então você fica a todo momento, como é que eu consigo me desvencilhar disso? Do outro. Do outro. Não tem, trabalhando os seus medos, diria isso. Tá? Voltando de novo, né? É o grande medo. Você vê que é um processo, é o medo do outro. É o medo interminável. do outro. É o medo de você não ser aceito. É o medo de você não corresponder. É o medo de você não fazer parte do grupo, de você não ser aceito, não pertencer, né? Que faz parte, tem sua determinada importância para o desenvolvimento do ser humano, mas não pode ser uma coisa fixada, né? Cristalizada dentro de você. Você tem que poder sair disso. Então, de novo, voltando à questão da intimidade. Quanto mais intimidade acho que a gente cria com a gente consegue estar mais solitário. A gente consegue estar mais independente emocionalmente do outro. Por mais que a gente precise, sim. Somos os seres absolutamente sociais. Mas a gente tem que conseguir encarar, receber o outro, não como uma ameaça. Mas, porque também tem uma coisa, eu estava até pensando sobre isso antes da nossa live hoje, não sei, não me lembro mais porquê, mas acho que foi alguma coisa que eu li mesmo no Instagram, sobre fragilidade. A gente também, também é uma questão cultural, a gente não mostrar as nossas fragilidades, né? A gente tem que estar sempre, a gente tem que vender a que sabe tudo, a gente tem que vender a que é inteligente, a gente tem que mostrar os nossos títulos, né? Do quanto a gente já estudou, enfim, um monte de baboseira. Que a gente fica ali totalmente vendido, né? A gente cria personagens e a gente vai se afastando cada vez mais da gente. A gente culturalmente... eu poderia chegar hoje aqui para você e falar todas as minhas dores que eu tive até hoje, assim, só no dia de hoje, todas as minhas questões, todas as minhas fragilidades e tal, mas diz, não, de jeito nenhum, senão fica feio, senão, imagina, não vão comprar nem meu curso, imagina. Que terapeuta é essa que está em sofrimento? Não vão... Então você vê como tudo é um medo infantil de querer parecer algo que não é humano, né? Olha, Jana, o papo tá ótimo, mas você. E sabe o que é legal? Que sempre acontece com a gente, Jana? A hora passa e a gente nem percebe que a hora passou. Isso é o mais legal. Então eu vou fazer eu peguei 3 palavras e eu vou dizer elas para você, vou citar elas aqui, e eu quero que você, em uma frase, para definir cada uma delas. Foram palavras que ficaram comigo durante toda a minha leitura do livro e que eu estou levando para a vida. Mas antes eu quero ler mais um trecho. Precisamos estudar mais sobre o nosso corpo, conhecer nossos processos e sistemas de desenvolvimento para aplicá-los na vida como um todo. Isso. Para a gente viver melhor, se aceitar e até reconhecer o outro. E viver, entender a vida como um processo integrado, total. Tentar, de forma consciente, fugir desses lugarzinhos, né? Que já são extremamente incentivados na nossa vida, né? Que são as nossas máscaras sociais. Né? Eu tenho que ser assim como mãe, eu tenho que ser assim como empresária, eu tenho que ser assim como professora, eu tenho que ser assim, né? A gente cumprir essas norminhas sociais. Ou seja, eu acho que o grande barato que eu venho descobrindo...
Mariana, minha querida, o Instagram tá dizendo que vai acabar com o nosso papo em Ah, 20 segundos. Não ah, entendi nada do que está acontecendo. então, O que que vai acontecer? Vai cair e eu volto de novo, porque eu preciso concluir com mas não você é aqui. melhor você fechar agora para poder gravar? Não, ele vai fechar aqui, aí eu salvo e volto. Olha, Ah, vamos falar sobre isso na volta.